2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Quantos irmãos for ler a sua Bíblia? Eu quero, nessa manhã, louvar a Deus por também fazer parte dessa história, assim como disse o presbítero Cadu. Eu também faço parte desses 38 anos de AD Piraporinha. Pelo que eu me lembro, eu cheguei aqui com 15 anos. 15 anos. E louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. São 38 anos, e dentro desses 38 anos de muita luta, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Heber. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue te usando como tem usado, que o Senhor continue sendo esse exemplo de pastor que o Senhor tem mostrado a todos nós aqui. E confesso aos irmãos que eu cresci ouvindo o pastor Josué, vice-presidente, pastor Edmilson Trajano, o evangelista Delcio, pastor Joel e pastor Heber, e sempre coloquei em meu coração que um dia eu estaria aqui juntamente com vocês. Isso para mim é uma honra, ter companheiros igual a vocês. Tem horas que brincamos, tem horas que estamos sérios, mas somos amigos em Cristo, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida de toda a igreja, de toda a igreja. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, meu coração, pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, enfim, pela igreja do Parque Maria Helena. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho aprendido muito com vocês e tenho certeza que vocês têm aprendido comigo também. Confesso aos irmãos que essa semana foi uma semana muito difícil. A diabetes subiu e eu disse: Senhor, não posso morrer agora não, Senhor. Não posso morrer agora. Disse para a Juliana ontem que eu não estava bem, passei o dia inteiro mal, mas tudo isso é para a honra e a glória do Senhor. Essa semana eu passei igual Paulo, pedindo a Deus que tirasse de mim isso, e eu ouvi uma voz dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta. E, irmãos, desde o dia que o pastor Heber formulou que eu estaria ministrando a palavra do Senhor, o Senhor colocou uma palavra em meu coração que eu tentei mudar de toda forma. De toda forma. Mas não é a minha vontade, mas é a vontade do Pai. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 1, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem.
Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Irmãos, esse texto já é conhecido de toda a igreja. Nós já estávamos vindo programado pelo nosso pastor para que possamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e todos nós sabemos que o autor do livro de Atos dos Apóstolos foi o Lucas, doutor Lucas. E é interessante que quando começamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos também que não era apenas o Atos dos Apóstolos, os atos, as atitudes, o que eles faziam, mas também a operação do Espírito Santo do Senhor na vida de cada um dos discípulos. E tentando montar esse texto, eu não conseguiria falar do livro de Atos sem ao menos explicar o capítulo de número 1 de Atos, porque me chamou muita atenção. E é interessante que Lucas, ele vai descrever o livro de Atos dos Apóstolos destinado a Teófilo. E quando Lucas descreve a Teófilo, a partir do versículo 4, eu achei muito interessante, porque eu fico imaginando a mente de Lucas escrevendo e dizendo a Teófilo: chegou um dia que depois da ascensão de Jesus Cristo, antes que ele partisse, ele deu uma ordem, na minha Bíblia está, determinou que ninguém se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa. Em Lucas capítulo 24 e estrofe 49, o próprio Jesus vai dizer para que eles fiquem em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. A partir daí me surgiu uma pergunta: por que é que o próprio Jesus, por 2 vezes, está dizendo aos discípulos a permanecerem em Jerusalém? O que é que tem em Jerusalém para que Jesus diga a eles: olha, permaneçam lá, independente o que aconteça, glória, permaneçam em Jerusalém, até que a promessa se cumpra. Só que eu disse ao presbítero Wellington essa semana que Jesus é muito doido. Como é que ele vai dizer para alguém ficar em Jerusalém até que do alto possamos ser revestidos de poder, se ele mesmo disse: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata profeta e apedreja os seus escolhidos? Jerusalém foi um lugar que muitos foram perseguidos. Jerusalém é um lugar que muitos desistiram.
Porque se nós analisarmos o livro de Lucas, capítulo 10, vai falar do samaritano. Havia um homem que estava em Jerusalém e decide então sair de Jerusalém para Jericó. A ordem era permanecer em Jerusalém. Mas o que é que aconteceu em Jerusalém que esse homem decide sair de Jerusalém e ir para Jericó? A Bíblia vai dizer que no meio do caminho veio um salteador. Quem é o salteador? Eu posso dizer que é o próprio inimigo. O inimigo deixou esse homem meio morto. A Bíblia vai dizer que ele é roubado, espancado, porque saiu da onde ele não deveria ter saído. Ele se encontra agora em um estado de coma profundo. A Bíblia, nessa mesma história, vai dizer que veio um levita saindo de Jerusalém para ir para Jericó. E o que é que está acontecendo em Jerusalém que até os levitas estão saindo, estão indo embora? Será que o louvor dele não chegou aonde ele queria? Será que toda vez que ele louvava, não acontecia o que ele esperava? Ele está descendo de Jerusalém, frustrado, está saindo do lugar da onde ele deveria permanecer em qualquer circunstância. Mas do mesmo modo a Bíblia vai dizer que vem o sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era responsável em trazer o pedido do povo, em pegar o pedido do povo e levar até a Deus. E o que é que aconteceu? Que esse homem também decidiu sair de Jerusalém. Aleluia. Tem momentos das nossas vidas que nós não iremos entender o trabalhar de Deus. Por que é que Deus nos coloca em certos lugares? Lugares esses difíceis. E eu anotei uma frase que eu ouvi alguns dias atrás, que encaixou certinho. Talvez Jerusalém não era o melhor lugar. Talvez Jerusalém não era o melhor ambiente. Mas era o lugar que Deus preparou para que a promessa fosse cumprida. E eu queria que nesse momento você pegasse na mão do teu irmão e dissesse para ele: talvez você não esteja no melhor lugar. Talvez você não esteja no melhor ambiente. Aleluia, mas calma. Aleluia, calma o teu coração, porque foi o lugar que Deus preparou a você, para que a promessa se cumpra na tua vida. Eu sei que aqui tem profetas de Deus. Aponte o dedo para o teu irmão, aleluia, diga para ele assim: talvez Deus te colocou num ambiente, aleluia, que não é favorável para você, mas é favorável ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, talvez, aleluia, você esteja num lugar, aleluia, que ninguém, aleluia, te suporta, aleluia, mas Deus te colocou lá, aleluia, para que a promessa se cumpra na tua vida. Levante a tua mão, aleluia, porque eu vim liberar uma palavra para você. Aleluia, não se preocupa não, acalma o teu coração. Deus te colocou lá, aleluia, para mostrar para você que Ele tem o controle da situação. Aleluia, Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: suporta.
aleluia, aguenta firme. Ela serra baua. Eu sinto a presença, aleluia, aqui neste ambiente, aleluia, eu sinto a presença, aleluia, de Deus aqui. Eu não sei se você já percebeu, tem lugar que Deus coloca a gente, pastor Joel, que tem pessoas que olham para a gente, mas não suportam. Tem lugar que Deus nos coloca que você ouve, aleluia, palavras que magoam a sua alma. Mas é o ambiente que Deus preparou para você permanecer lá. O povo de Israel saiu do Egito. Mas do Egito, do lugar de sofrimento, eles partiram para o deserto. Deserto, para quem não sabe, ao meio-dia faz mais de 50 graus. É um calor insuportável. À noite, a temperatura cai e o ambiente se torna um ambiente frio. Mas não era o melhor ambiente, não era o melhor lugar, mas foi o lugar que Deus preparou, aleluia, para que o sobrenatural acontecesse. Levante a tua mão para o céu, porque eu estou imaginando a gente no meio do deserto. Aleluia, uma hora é quente, uma hora é frio. Aleluia, mas no frio, aleluia, Deus envia uma coluna de fogo, aleluia, para aquecer, aleluia, o seu povo. Aleluia, e de dia Ele envia uma nuvem para ter o cuidado. Aleluia, eu vim dizer para você nessa noite que não é o melhor lugar, não é o melhor ambiente. Aleluia, mas Deus, Ele vai enviar o socorro para a tua vida. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo: eu vou parar, eu vou desistir. Eu vim dizer para você ao contrário: não pare, não desanime, aleluia, fica firme, porque Deus, Ele está cuidando de você. Diga para o teu irmão bem de leve: não é o melhor lugar, não é o melhor ambiente, aleluia, mas Deus, aleluia, Ele abre a serra baua, queimando a sala, derrebia, queimou a selva, deterraci, edereceu a tal, a camanduracia. Não é o melhor lugar, não é o melhor ambiente, mas como não é o melhor lugar e não é o melhor ambiente, aleluia, Deus, aleluia, Ele surpreende a nossa vida. Deus, Ele faz coisas que nós duvidamos, mas Deus manda dizer a você assim: não é o melhor lugar, não é o melhor ambiente, mas no meio dessa situação eu vou fazer coisas grandes acontecerem, porque não é o melhor lugar, não é o melhor ambiente, mas tu tem permanecido fiel até agora, e assim te diz o Senhor: dentro de poucos dias eu vou abrir uma porta que vai alegrar o teu coração. E assim te diz o Senhor: mesmo no lugar difícil, você tem clamado a Deus, e Deus ouviu a sua oração no meio da madrugada. Senhor, está difícil, eu não estou suportando, mas Deus manda eu dizer a você: não se preocupa, meu filho, porque hoje eu marquei um encontro contigo para te dizer que eu estou contigo nesse momento. Remanduracia, Eleuacé, Remanduracaua, Lebaracia, Deo, Kepatauacé, Lebaramanduracia, Alaua, Revacia. Levante a tua mão para o céu, levante.
Levante a tua mão para o céu, porque nessa manhã eu já sinto o mover do Espírito Santo do Senhor, aleluia, alegrando o teu coração. Já tem pessoas aqui, pastor Éder, que estão chorando, porque não estão no ambiente bom, aleluia, não estão no lugar bom, mas sabe que Deus está cuidando. Deus pegue na mão do teu irmão aí, pegue, aleluia, diga para ele, diga para ela assim: ei, aleluia, o Senhor marcou esta manhã, aleluia, para dizer a você, aleluia, que no meio desse turbilhão, aleluia, no meio desse vendaval, aleluia, Ele está contigo, Ele está contigo. O Espírito Santo do Senhor está te abraçando nessa manhã. Aponte o dedo para o teu irmão aí, aponte. Rosinha, aponte o dedo para o Marcelo, diga para ele aí, aponte. Revacia, raua, remanduracia. Quando eu sentei aqui, pastor Éder, revácia, eu vi uma pomba lá no fio. A pomba veio e bateu no vidro. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Remanduracia. A pomba representa o Espírito Santo do Senhor. Remanduracia, aleluia, ela tentou entrar por cima, aleluia, não conseguiu, mas entrou por baixo. Aleluia, o Espírito Santo do Senhor, aleluia, já está me usando como profecia, viu, Marcelo? Aleluia, a promessa que Deus fez, Senhor, na tua vida, ela vai se cumprir. Aleluia, passar esses momentos ruins, mas assim te diz o Senhor: vou eu fazer coisas grandes acontecer. Eu aceio que manduracia. Eu vejo um papel com uma caneta de ouro. Eu aceio. Eu não sei o que vai ser, mas Deus manda eu dizer que tu vai assinar um papel. E desse papel, aleluia, coisas grandes acontecerão, porque tu tens sido fiel. Aponte o dedo para o teu irmão, aponte. Aleluia, diga para ele: Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer para você, aleluia, não se preocupar, porque com aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, aquilo que Ele te prometeu, aleluia, passe os céus e passa a terra, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar. E cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos. O nosso diácono do Jardim Aracati, ele comentou aqui que Deus ama se manifestar em festa, e nós só estamos apenas no segundo dia de festa. Aleluia, e já vemos o sobrenatural de Deus acontecer em nosso meio. Os discípulos estão reunidos em Jerusalém. É dia de Pentecoste, festa. Vem gente de todos os lados. E Jesus não é besta. A primeira manifestação de Jesus,
O primeiro milagre de Jesus foi num casamento onde havia várias pessoas. E por que não dessa vez entregar a promessa onde tem muita gente? Diga para o teu irmão aí: a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Vou dar uma volta. E muita gente vai ter que ver o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Não é errado eu dizer isso, porque acontece em nosso meio. Tem pessoas que lutam contra as nossas promessas. Tem pessoas que não acreditam que Deus vai fazer. É por isso que eu vim aqui te dizer que Deus vai mostrar, aleluia, o que Ele vai fazer na tua vida. Aleluia, o que Deus fará na tua vida é muito grande. É muito além do que você imagina, é muito além do que você pensa, é extraordinário. Eu vim dizer para você que o extraordinário de Deus, aleluia, vai invadir a tua casa. O extraordinário de Deus vai invadir a tua família. Aleluia, o extraordinário de Deus vai acontecer. Aponte para o teu irmão aí e diga para ele: o extraordinário de Deus vai te surpreender. É dia de festa. É dia de festa. Aí de repente, todo mundo ficou quieto. Aí de repente, de repente é quando a gente não espera. De repente, o de repente de Deus chega das nossas vidas quando a gente menos imagina. De repente Deus abre uma porta. De repente Deus cura. De repente Deus te dá condições de você comprar uma casa que você nem sabe de onde veio. De repente. Paulo e Silas estavam presos. E mesmo aprisionados, eles decidem cantar. Eu imagino Paulo dizendo assim: vou fazer o seguinte, nós não estamos num bom lugar, nós não estamos num bom ambiente bom, mas é o seguinte, eu oro e você canta, ou você canta ou eu oro. O terremoto, Paulinho. O terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Canta, igreja. Vai cantar. Levante a tua mão. Enquanto você vai louvando aí, Deus ele vai fazendo com que o terremoto aconteça. Vai acontecer. Continua, Paulinho. E enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam,
O texto vai dizer que veio um grande terremoto e abalou os alicerces daquele cárcere. Aleluia. Levante a tua mão para o céu, levante. Aleluia. Porque, aleluia, de repente de Deus, aleluia, da mesma maneira que aconteceu ali, aonde Paulo e Silas estavam, o de repente de Deus vai acontecer na tua vida. Aleluia, as cadeias vão se abrir. Aleluia, o de repente de Deus vai abrir porta aonde não tem porta para você passar. O de repente de Deus vai movimentar aquilo que está parado. Aleluia, Deus vai fazer um mover. Enquanto você adora Ele, Deus vai agindo ao teu favor. Deus vai agindo ao teu favor. E de repente veio do céu um som, como de um vento inveemente e impetuoso. Aleluia. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu fiquei tentando entender isso essa madrugada inteira, pastor. Coloquei o celular para despertar às 3 da manhã, o celular da minha esposa, e ela acordou, orou, e eu continuei acordado. E eu entendi que esse vento que veio do céu, esse som, foi enviado pelo próprio Jesus. Porque se nós analisarmos o livro de Gênesis capítulo 2 e o versículo 7, se não me falha a memória, nós iremos entender que Deus, Ele soprou nas narinas do homem para que ele pudesse ter vida. Em Ezequiel 37, a Bíblia vai dizer que Deus pediu para que o profeta profetizasse para que viessem 4 ventos, e esse vento assoprou e formou um grande exército. E aqui eu entendi que quando veio esse som, Jesus sentado à direita do Pai, Ele soprou lá de cima, que esse sopro veio como um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E eu procurei uma definição para essa palavra vento. No grego quer dizer pneumatologia. Aleluia. Que é estudo do Espírito Santo. E a palavra pneum no grego, ela me ajuda nesse sentido do vento ou do sopro, que transliterado para o português quer dizer soprar o instrumento. Eu vou repetir de novo: soprar o instrumento. Eu não sou músico. Jovassi queria que eu cantasse, mas se eu cantasse aqui a igreja toda ia embora. Eu disse: misericórdia. Mas sabemos que a flauta é um instrumento de sopro. Aqui nós não temos, nós temos o tesouro, que é o guitarrista,
Rosiel, o Paulinho, o Gabriel. Temos o sax, que é instrumento de sopro. Me ajuda aí mais algum? Clarinete, trompete, que é tudo instrumento de sopro. Trombeta, obrigado. Mas porém, se ninguém soprar, não funciona e não presta para nada. Fica só de enfeite, irmãos. E naquele lugar havia 120 instrumentos. Aqui hoje nós temos vários instrumentos. Que precisa sentir esse sopro. Eu já estou sentindo esse sopro faz tempo. Porque se não fosse esse sopro na minha vida, eu não estaria aqui ministrando a palavra do Senhor. Se não fosse esse sopro na sua vida, na vida de vocês, nós não estaríamos aqui hoje. Aleluia, se Jesus ele não enviasse esse vento, aleluia, com o seu sopro, você não estaria aqui hoje. Aleluia, baterista, se você não tivesse recebido esse sopro, aleluia, Deus não te usava dessa forma. Aleluia, que Deus te usa, continue assim, porque cada batida do seu, aleluia, instrumento é um demônio que bate em retirada. Tesouro, aleluia, se você não tivesse recebido esse sopro, você não usava essa guitarra, aleluia, como Davi enchia a sua harpa. Aleluia, Osiel, se Deus não te desse esse sopro, você não estaria nem aqui para contar história. Paulinho, se Deus não te desse esse sopro, você não teria esse talento que você tem. Igreja militante do Senhor, se vocês não tivessem esse sopro, aleluia, vocês não estariam aqui. Aleluia, vocês não estariam aqui. E eu já estou sentindo aqui Deus soprando. Receba o sopro de Deus. Receba o sopro de Deus. Receba. Se coloque de pé, se coloque de pé. Eu sinto aqui, aleluia, o sopro do Espírito Santo do Senhor invadindo o teu coração. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Deus. Eu sinto vento, aleluia, sobre as minhas orelhas. Eu sinto vento, aleluia, sobre essa igreja. O vento de Deus está invadindo esta casa. Eu sinto o renovo de Deus aqui. Eu sinto o renovo de Deus aqui no altar. Eu sinto o renovo de Deus aqui. Sinta o renovo de Deus aí. Sinta o renovo de Deus aí. E de repente veio do céu o sol, como de um vento. Aqui no altar. Eu sinto Jesus soprando em alguém aqui. Mas para que é esse sopro? Para sermos revestidos. Porque se não fosse esse sopro, nós não suportaríamos, pastor Josué, as adversidades da vida. É por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai. Aleluia, mas não se preocupe não, eu vou enviar. Aleluia, alguém, aleluia, que vai revestir vocês para suportar as adversidades da vida, e vocês vão suportar até o final. Levante a tua mão no céu, levante. Aleluia, porque você é um instrumento de Deus. Instrumento de Deus precisa ser soprado. Aleluia, instrumento de Deus precisa ser soprado. Vem aqui, cantor Simone. Vem aqui, por gentileza. Pega o microfone aí. Pega o microfone aí.
Aleluia, você que é instrumento de Deus e precisa desse sopro. Aleluia, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Aleluia, sai do seu lugar, vem aqui na frente, não tenha vergonha nele. Aleluia, você que precisa de um sopro. Aleluia, para que o seu instrumento ele possa voltar a ficar afinado. Aleluia, saia do seu lugar. Aleluia, não se preocupe não tenha vergonha não. Aleluia, aqui a casa é do Pai, quem manda é Ele. Aleluia, aqui nós só obedecemos. Aleluia, aqui nós só obedecemos. Venha, eu vou esperar você. Aleluia, venha. Aleluia, pode vir. Aleluia. Eu não estou pedindo para você aceitar Jesus não. Mas eu quero. Pode vir, vem. Sempre. Sai do seu lugar. Jesus maravilhoso. Aleluia. Só você está de Deus, eu quero força. Oportunidade. Aleluia. Aleluia a Deus. Ao sopro de Deus. Aleluia. Eu ouço o barulho. Se o instrumento ele ficar muito tempo guardado e ninguém usar soprando, ele fica desafinado. Pneu, sopro sobre o instrumento. Canta, Senhor. E eu tenho certeza que é aqui. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor.
poderoso. Fica onde ninguém te quer. Fica onde há oposição. Companheiros, fique onde estão duvidando que vai dar certo. Ei, irmão, fique onde disseram que não vai fluir. Porque você não depende do que falaram na terra. Nós dependemos do que foi liberado do trono, do trono, do trono, do trono, do trono. Se você puder tomar